Pode ser, Juliana? Acho que vai O ser mais fácil invitando a las assim. personas y tú lo vas anunciando, Ah, llamando, sí, puede ser também, más fácil así. sharing, ok. É. Ok. Bom, conosco agora, no próximo painel de conversa, Bueno, na ahora con nossa nosotros roda de conversa, en la próxima nós temos ronda a de Maria conversa, Aparecida Mendes, vamos a tener María que vem Aparecida do Quilombo Méndez, que Conceição viene das del Crioulas, no Quilombo estado de Pernambuco. Conceição, de las E a Maria Aparecida crioulas del Mendes estado é de uma mulher Pernambuco. quilombola María formada em Aparecida Serviço Méndez es una Social, mujer com cursos de quilombola que se especialização em graduó en Tecnologia para a Servicio Agricultura de Social en Baixo Carbono Tecnología para Agricultura de Bajo e Carbono, fortalecendo a convivência com o semiárido. Então, fortaleciendo la atualmente ela é convivencia con el presidenta da Associação semiárido. Quilombola Actualmente es de Conceição das presidente de la Crioulas. Asociación Quilombola de las Conceições, de E Conceição das nós temos Crioulas. conosco o Oriel Rodrigues Y de tenemos con nosotros Moraes, acá do también Quilombo Oriel Rodríguez Ivaporunduva, de Moraes, del e o Quilombo Oriel é Ivaporutuva. advogado, consultor Y para assuntos Oriel es relacionados a abogado quilombo consultor e para asuntos pesquisador em direito de vinculados a povos e quilombos y comunidades también tradicionais. É investigador membro de derechos fundador de do pueblos Quilombo Ivaporunduva e tradicionales. ele Él es participou do miembro del grupo Quilombo interministerial Ivaporutuva responsável pela y trabajó criação del grupo do Decreto interministerial 48 responsable para87, la que creación del regulamenta decreto o cuarenta y ocho procedimento para setenta y siete identificação, que reconhecimento, regulariza la identificación, delimitação, el demarcação e reconocimiento, la titulação das delimitación y terras quilombolas no demarcación de Brasil. tierras Ele é muito quilombolas en atuante Brasil. nessa área e tem Él es un pós-graduação. fuerte Tem actor en esta mestrado e área y atualmente está tiene fazendo un doutorado magíster, de una pós-graduação posgraduación y em actualmente Direito es un Agrário doctorado da Universidade en Federal de Derecho Goiás. Agrario de la Universidad A de Lígia Maria da Goiás. Silva Ligia também está María da conosco, do Silva Quilombo también está Família aquí con Silva, nosotros, del Quilombo localizado no município de Familia Porto Silva, Alegre, que e está ela é en uma mulher Porto quilombola Alegre, Río Grande del Sur. aposentada e Es una presidente da mujer Associação quilombola Comunitária jubilada, Quilombo da Família presidente Silva. de la Ela Asociación também trabalha como Quilombo ambientalista, de la familia cuidadora de Silva. idosos También e trabaja é uma como pessoa muito asesora del atuante. hogar Juntamente y com outros cuidadora de pesquisadores, ela é adultos mayores. En coautora do conjunto con artigo otros Quilombo da Família investigadores, es Silva, que foi coautora publicado del no livro artículo Atlas da Presença Quilombo, que fue Quilombola, publicado de en el libro 2021. Atlas de la Presencia Quilombola en el año A de gente ainda tem 2021. conosco a Y Juliane tenemos la Pereira presencia dos de Santos, Julián Pereira que dos vem nos falar Santos con sobre nosotros, que va a os hablar quilombos de Alto sobre Trombetas 1 e los 2. quilombos E Alto ela é quilombola de Trombetas Cachoeira 1 y Porteira, do 2, y município de ella es Oriximiná, no quilombola de Pará, Cachoeira, doutora em portera del antropologia municipio e Oriximá pesquisadora de do Pará, projeto doctora en la Nova antropología, Cartografia Social da investigadora Amazônia. del proyecto Nueva E ela vai Cartografía falar desses Social del territórios para nós Amazonas. hoje. Va a E hablar de finalmente, estos Carlos territorios para Pereira, que nosotros também vai hoy. estar Y conosco. finalmente, Carlos Ele é Pereira. presidente da Associação do Él Quilombo es Calunga. presidente de la Ele é Asociación Quilombo certificado em Calunga y sustentabilidade tiene un junto a povos magíster e en territórios sostenibilidad tradicionais da junto a pueblos Universidade de y Brasília. territorios tradicionales de la Então, ele é Universidad de idealizador do Brasilia. projeto Ciranda Es el Viva, que é um idealizador del empreendimento proyecto voltado à arquitetura Ciranda Viva, que es un comunitária e à emprendimiento de bioconstrução, arquitectura com base comunitaria y na experiência bioconstrucción quilombola en base a Calunga. la experiencia Ele quilombola também y Cabú fundou o coletivo de y teatro Calunga. Vozes do También Sertão, fundó el lutando por colectivo de teatro transformação. Voces del Sertón, Além creando transformación. desses Además de estos representantes, especialistas, representantes pessoas y líderes das suas comunidades, expertos y a gente ainda personas gostaria de líderes en sus reconhecer comunidades, os nos gustaría pesquisadores que reconocer también los participaram da investigadores que sistematização participaron desses de casos la conosco. sistematización de O estos Carlos Prince, que é casos. um agente social do Carlos Alto Prince, Trombetas que 1 e es un 2, agente a social Selma del Solange Monteiro Santos, a Trombetas Brenda 1 y Vicente 2, Taqueta e o Brenda professor Vicenta Elielson Taqueta Pereira. y el profesor Então, muito Elielson obrigada também Pereira. por Muchas terem gracias participado también da por construção desses haber casos. E com participado en isso la eu gostaria construcción de de estos pedir a casos que van Juliana a que ser presentados. coloque Y con os esto nossos me gustaría pedir a participantes em Juliana, y que spotlight coloque a para que a gente nuestros possa começar a nossa conversa. participantes Yeah, en la maybe pantalla para poder one of empezar you el can debate. say something so I find you easier. Ah, ótimo. Então vamos lá. Uriel, você pode dizer Isso. algo para Juliana Só, se eu encontrar? Bien, puder só entonces trazer uma hagamos esto. informação que eu Alguien puede acabei de decir receber, una palabra Juliane para que não los conseguiu identifiquen. Me entrar. gustaría decir que Ah, Não Juliana. está Juliani no no Slack. logró estar Ok. presente. Estarán los otros Bom, cuatro. traremos informação Bien, está sobre o bien. caso Vamos a de traer Alto información Trombetas e sobre todos os el casos caso de serão Alto publicados na Trompetas y todos los página casos serán do publicados projeto, en la né, que é uma página página da del FAO proyecto, que es una página de la FAO, com os casos anteriores Show. que foram con apresentados casos anteriores em que fueron 2021. presentados en Então, a integralidade 2021. dos casos e Entonces, apresentações la está disponível na integralidad de los página casos y las presentaciones estarán disponibles en la página learn.land.coalition/ES, learn.land.coalition ciclo de aprendizagem. barra Eles ciclo não de estão ainda, mas estarão aprendizaje. em breve. Tanto No o estarán resumo em formato de todavía apresentação, quanto o texto em en la PDF. página, pero estarán todos, el formato en presentación y el Então, texto com isso, de manera recebemos integral. Oriel, Una vez dicho eso, vamos a Carlos recibir Pereira, entonces a Oriel, Carlos Maria Bom Pereira, dia. Aparecida María Aparecida e Lígia Maria da Silva. y Ligia Bom María da dia. Bom Silva. dia, bom dia. Buenos días. Vamos começar. Eu vou convidar uma pessoa para Voy começar. a É, invitar a una a gente persona gostaria de para que convidar empiece cada con um la de ronda. vocês
Nos gustaría invitar a cada uno de ustedes para que nos contaran de una manera breve, cuando digo breve, digo 3 minutos, sobre cuáles serían las principales conquistas, los casos de éxito del Quilombo. Y también me gustaría decir algo, me voy a hacer algo suave, voy a mostrar un papelito rosado para demostrarles que el tiempo está por terminar. No voy a interrumpir a nadie, voy a mostrar un papelito rosado del amor para que sepan que puedan terminar su frase, para que tengan tiempo, todos tengan tiempo de contribuir. Es una conversa que pasa a través de 5 puntos, las conquistas, los desafíos, las estrategias, cómo ver el futuro, cuáles son las lecciones que aprendimos. Y la idea es que todos tengamos tiempo, no todos nosotros, por eso estoy aquí solamente escuchando y estoy aquí haciendo como de vínculo entre todos nosotros, pero para que todos tengan espacio para poder compartir con nosotros las experiencias. Oriel está en el spotlight, Carlos también, María Aparecidas Méndez falta todavía entrar y Ligia María de Silva también falta estar aquí. Voy a pasar la palabra primero entonces a Dona María Aparecida sobre el quilombo. Bárbara, se você me permite, só pedir para Dona Solamente Lígia trazer quería para nós uma palavra e a gente que já Lilla se vai. dirigiera a Tá, dona Lígia, nosotros en fala primer conosco que a lugar. Por Juliana vai favor, falar. dona Lilla, ¿puede conversar con Oi, nosotros? Juliana, tudo bem? Estou Buenos escutando. días, Juliana, estoy Ótimo. escuchando. Fantástico. Encontrou? Tá escrito Dell. Está It's written escrito Dell, Dell. Okay, DELL. which one? ¿Cuál tengo que dona Lígia. presionar? Ah, oi, bom dia, tudo bem? Aqui é a Lígia Buenos Maria da Silva, días, do aquí Quilombo Lilla María da Silva. Silva de Quilombo, familia Encontrou? Silva. ¿Lo encontró? Sim, estou pronta. Sim, a senhora está pronta. Vamos lá. Uhum. Entonces podemos seguir. Bom, estamos, agora sim. Claro, a Juliana Ahora, faltando, mas agora estamos. Uhum. Vou começar pela senhora, Dona Maria Aparecida, señora María lá no Aparecida, puede empezar Quilombo usted. da Conceição das Crioulas. De Quilombo, Então, Quilombo de la Concesión das primeira Criolas, pergunta, né, que eu la faço para primera todos pregunta que yo vocês le é: hago a todas las qual a maior personas conquista, né, do seu es território para nuestros logros nessa históricos nesse caminho de en ese conhecimento, no camino de processo de conocimiento, en el articulação? proceso de articulación. Bom dia, conseguem me ouvir? Buenos días, ¿consiguen Sim, muito bem. escucharme? ¿Me escuchan bien? Bom dia. Perfecto. Quero Buenos saudar todas as días. pessoas Quiero presentes saludar a todas nessa las sala. personas Vejo que presentes tem en esta mais sala. de 150 pessoas Dijo un nessa beso de sala 150 virtual. personas en esta sala Então, virtual. momento muito Y bom es de un momento muy compartilhamento das importante de nossas lutas, das compartir nossas nuestras dores luchas, também, mas nuestros também das dolores nossas también, conquistas. y Meu también nome é nuestros Aparecida logros. Mendes. Son nombres Estou Aparecida sozinha numa Méndez. sala, Estoy mas en estou una sala, rodeada do meu pero estoy povo rodeada de mi e dos gente, de saberes mi que a pueblo gente y de los compartilha, conocimientos que nosotros recebendo e compartimos, passando dos nossos recibiéndolos y aprendizados cotidianos nas pasándolos nossas a nuestras comunidades no movimento personas y nuestras Quilombo. comunidades en el Eh, movimiento Eu quilombola. faço parte sou Yo ativista do formo movimento parte de los Quilombola activistas del desde o movimiento final dos quilombola anos desde el final de los 90 e años é nesse 90. espaço que Y en tenho ese aprendido espacio muito yo he e me aprendido mucho fortalecido y enquanto me he pessoa, mas também fortalecido como enquanto persona comunidade que y también represento. Sou da como Quilombola da comunidad que Conceição das represento, Crioulas. que Nós somos son território el com Quilombola mais Concesión de de las 200 Criolas. anos e Tenemos más de onde 200 os años meus antepassados, as minhas de historia. antepassadas aqui Mis chegaram. antepasados Nós llegaron a este somos lugar. mais de 30 Somos más de comunidades dentro 30 do nosso comunidades território, dentro de nuestro somos territorio aproximadamente y 3 mil somos más o menos habitantes. 3.000 Esse nosso habitantes. território, Nuestro ele territorio sofre altos e baixos na sua sufre história. altos y É bajos en uma su conquista historia. Es em una que as mulheres são conquista en as que las principais mujeres son las protagonistas desde o principales princípio, por isso o protagonistas nome de desde el comienzo. Conceição, Y por eso el nombre de em referência à Concepción, que imagem se da refiere Nossa a la Senhora da imagen de Nuestra Señora Conceição, de la Concepción, padroeira do que es povo, la crioulas, por conta da padrina cor de las da pele das criolas, que son las mulheres. criollas locales. Relatos orais das Mas lá tem de pessoas emergência. É só para ela ver o desenho de onde é, tem? Tá vendo? Entonces, conseguem ouvir. Aí você manda para ela. É na Conseguem Getúlio Vargas, ouvir? não tem erro. Conseguimos. A Juliana vai. Quando acontecer isso, não se preocupa, yo não, que a creo, Juliana vai no se colocar as preocupe, pessoas em mudo. Pode continuar tranquila. A gente está puede de olho. continuar Obrigada. tranquila porque la estamos mirando. Nós
Según el relato de nuestros antepasados, en 1802, las criollas recibieron el primer documento, que es la escritura de posesión de la tierra de más o menos 17.000 habitantes en esa época. Y estemos en el alto, en un lugar semiárido brasileño, donde eh, tenemos producción de caña de azúcar, las movilizaciones y la aglomeración de personas, diría yo, era mucho más fuerte en la región de los matorrales, digamos, donde hay más vegetación en la región de Pernambuco. Y nuestras antepasadas se dirigieron al Alto Sertán, ese lugar porque en mi quilombo está localizado en el semiárido brasileño, que es el segundo distrito de la ciudad de Salgueiro. Somos una tierra completamente cercada, no he tenido un espacio que no teníamos tanta ambición por esa tierra en el pasado. Este territorio pasó por situaciones de explotación. Primero se producía algodón y después artesanato, artesanías y también hubo una idea nueva de quilombo aislado donde las mujeres que estaba presente se articulaba con los pueblos indígenas, pero también con los espacios urbanos, como la ciudad de Flores, que es otra ciudad muy linda en esa área de Pernambuco, donde ellas vendían sus productos. Entonces, para nosotros, esa es la primera conquista, el primer logro, porque es el primero periodo después de la esclavitud, porque las mujeres se articularon y conquistaron esos espacios y, y pudieron vivir bien y hasta el día de hoy. Ahora han sucedido situaciones de conflicto porque el ganado, la agricultura, porque nosotros donde nos estamos ahora y parte de Ceará en el norte es una área que se considera oro blanco, que es el algodón. Entonces los dueños de los latifundios pasaron a cultivar esos productos, que ya eso ya era el siglo pasado, y después y fueron abandonando y conquistando otros espacios. Y podemos decir que en ese proceso las criollas fueron dueñas de esos pequeños espacios y esas tierras fueron tomadas por personas que vinieron después de nosotros, de nuestros antepasados. Entonces, pasando rápidamente a la actualidad, nosotros tenemos ahora menos del 30% del territorio y solamente ahora, partiendo de la década de los 80, donde las comunidades están más liberadas, en esa efervescencia de los movimientos sociales en Brasil, especialmente en el periodo del dominio militar de los años 70 hasta ahora. Entonces, a partir de la década de los 80 que nosotros realmente adoptamos esa lucha, pero de una manera diferente. Ahora ya no basado en la lucha de capoeira o de peleas, digamos, pero sí con el conocimiento de las relaciones, partiendo de las articulaciones que nosotros realizamos con otros movimientos, especialmente movimiento negro urbano, donde la Constitución Federal de 1988 fue donde a partir de ahí tuvimos una gran participación. Entonces, en el 88 hay una disposición y un decreto de disposiciones transitorias donde hay un artículo específico sobre los territorios quilombolas. Esas son disposiciones constitucionales transitorias. Entonces, hasta ese momento nosotros no sabíamos que era quilombola. Nosotros sabíamos que sufríamos de discriminación, nosotros no aceptábamos la idea
de ser personas negras, tudo que era porque negro era todo que era associado, tudo que negro era era ruim era asociado associado con ao algo negatividade. negativo, A al gente negro. sabia que Entonces sofria nosotros discriminação, sabíamos sabia que que morreria, tinha sufríamos que discriminación y no permanecer no queríamos nosso ser território. ni siquiera de nuestro Então, a territorio. partir de Entonces, estudos, a a partir de partir de pesquisas e tudo mais, esas o processo de investigaciones, ese aceitação da proceso identidade se en donde se fortalece afecta e a luta la se potencializa, identidad, e em las 2000, luchas aumentan para esa depois de conquista. tanto tempo da Y Constituição después de tanto Federal, a tiempo de la gente Constitución consegue, Federal, nosotros aliás, em conseguimos ahora, 98, en el año 10 anos 98, diría depois da yo, 10 Constituição años después de Federal, la a gente Constitución conseguiu Federal, o nosso território nosotros conquistamos nuestro reconhecido como territorio, que ahora es território reconocido como quilombola. territorio quilombola. Aí, 2 anos Entonces, depois, 2 años em 2000, a después, gente recebe en el o 2000, título de nosotros posse recibimos el desse título de território, la, que era uma posesión de la responsabilidade tierra, do que era Ministério una da responsabilidad del Cultura Ministerio por de meio da Agricultura a Fundação través Cultural de la Fundación Palmares. Cultural Mas naquele Palmares. momento era o En governo aquel FHC, momento, Fernando Henrique Cardoso, e el naquela presidente era época Fernando Henrique não se Cardoso y en aquel atribuía a momento no se atribuía a nenhuma ningún instituição organismo ou ni a ninguna obrigação de institución la obligación indenizar os de fazendeiros e dar indemnizar a los destino, dar agricultores y dar continuidade, un porque para destino de nós, a nossa continuidad, luta é porque para que nuestra possamos lucha es para que permanecer em podamos nossos permanecer territórios, en nuestros tendo uma vida territorios, digna e que as teniendo una demais vida políticas digna, públicas y también que haya cheguem políticas ou públicas sejam que aplicadas em nossos se territórios, apliquen porque a a gente não tem nuestros que mudar para a territorios cidade. para no Então, o tener que irnos a la título ciudad. sem o acesso à terra, para nós não Entonces, fazia esa pose de la sentido. tierra es Então, importante. só a partir de Entonces, solamente a partir 2003, del com o decreto 2003, con el 4887, que decreto foi mencionado aí na 4887, que ya fue biografia de mencionado en Oriel, la, é en que a la gente bibliografía de passa a Oriel, lutar nosotros pasamos a intensamente luchar para que intensamente haja para que indenização, a haya destruição as indemnización propriedades sejam y la entregues ao propiedad movimento ya quilombola, sea através da entregada a Associação los movimientos Quilombola, que nós quilombolas, a la asociación denominamos de quilombola. AQC. Maria Aparecida, eu vou interromper a senhora agora um Yo voy a minutinho para interrumpirlo escutar un mais poco vozes, ok? para Então a gente escuchar vai. también a otras Nem, personas. nem vi o painel rosa, desculpa. Não, é porque eu fico com vergonha Yo de no dizer, vi porque é la tão hoja interessante, é uma rosada, história porque tão. la verdad no quise Para nós é uma interrumpirla, história, porque a es tan história é sua interesante, vida, es una então historia é um que lugar forma parte de delicado su isso. vida, entonces es Mas eu algo vou, bastante delicado. prometo que eu vou mostrar o papel Pero rosa, prometo porque que eu voy a queria mostrar el terminar, papel você você terminar a porque explanação, realmente quería que ok? E aí usted a gente terminara volta, su eu quero escutar presentación, os pero yo desafios, a gente también sabe que eles quiero parou aí escuchar de em los meados de desafíos de 2000, la com otra o persona reconhecimento da ya en Fundação mediados Palmares, del año e eles 2000, trazem uma questão con importante, Palmares, que y é o que quê? también hay un O puntos reconhecimento, importantes que es sem o el acesso a outras reconocimiento, sin políticas el acceso públicas a de otras políticas manutenção da públicas, terra, geração de de poder renda, mantener a la educação, tierra, até la saúde, educación, a gente inclusive não cria salud. condições para o futuro. A gente tem No um vamos a legado de tener 200 anos algo no quilombo, e sólido esse para é el o futuro, futuro. né, dessa Pero ¿cuál es el comunidade, futuro entonces de esa comunidad, desse quilombo e desse de legado. ese Então, eu quilombo vou y de passar a esse palavra agora legado? Entonces voy a pasar la para a palabra dona Lígia ahora Maria. A senhora a tocou em alguns Ligia pontos María, dona Ligia em María, relação ao reconhecimento de que si, iba a do hablar sobre el negro quilombola, que reconocimiento me del grupo lembrou a negro de história Quilombola, quien me do quilombo recordó da esa família historia Silva em Porto del Alegre, quilombo como de que la foi familia Silva en esse Porto Alegre, reconhecimento, esse que fue caminho desde a ese década de reconocimiento, ese 70, camino de la as década de los lutas em relação à agressão 70, policial e las tudo isso. Então, eu luchas posso en passar a cuanto a la palavra para a agresión senhora? policial. Entonces, por favor, le doy la palabra. Vamos lá, então, Sí. dona Lígia. E agora eu prometo que eu vou mostrar o papel com 5 Le minutos, voy a não com mostrar, con 30. 5 minutos le voy a Tem mostrar tempo el aí para papel poder. rosado. Ahí É, tiene tiempo entonces de poder terminar su Eu sou Ligia presentación. Maria da Silva, Yo sou soy Ligia María da representante da Silva, família Silva, fica numa soy das áreas mais una de las caras do Vale áreas das más Figueiras, que é um bairro caras de classe del alta. Valle Meus avós de chegaram clase ali nos alta y anos pues solamente puedo 40. llegar, E meu avô llegamos ahí en contava los que ali años era tudo 40 mato. E dali meus y avós ese tiravam era sustento un da lugar bastante terra, se agreste y plantava, nosotros se criava. tuvimos E nós vivemos em plantar, paz ali. tuvimos Meu criar, avô, minha realmente no, la mãe verdad, e meus mis irmãos. padres y mis Aí, quando hermanos. começaram a abrir a Nilo Cuando Peçanha, comenzamos a vivir que é uma ahí, rua importante ali do que bairro es dos Índios de una Porto calle Alegre, importante, aí começou a nos entonces ahí incomodar. empezamos Aí toda hora vinha a querendo molestar a fazer los demás, desfeita entonces contra nós. querían Aí echarnos de meus aquel avós lugar. colocaram na Entonces justiça. nuestros abuelos Nós ahí, perdemos nosotros ahí 5%, que é uma nas terras. Hoje em dia hemos as pessoas perdido têm grande 5 parte de anos la de ter ter tierra. o direito direito e e nós nós não não temos temos direito direito a a nada. Só 5 que a anos gente têm direito, nós não temos a nada, deixar as solamente terras. teríamos Mas a deixar deixar as las terras. tierras. Nasceu e se Pero criou dejar aqui. las tierras Eu para já estou dónde? com Si nos 69 nacimos y nos anos criamos quase, ahí, ya tengo e 69 nasci e me criei años ali. casi, E y dali nací y aí me era muito crié bom. ahí.
y era muy bueno ahí, era muy tranquilo para vivir. nós sabíamos que eram Luego, negros, mas a gente não sabia que tinha direito sabíamos que eran naquelas terras. negros, pero no Aí, sabíamos quando que tenían entrou derechos o sobre las tierras. movimento negro Después, cuando entró el unificado do movimiento Dr. Unísio negro de Araújo, que unificado é del doctor nosso grande Araújo, que advogado, es que nuestro nos gran orientou, que abogado, nos que apoiou, nos orientó, aí nos eles foram apoyó. ver Luego que a gente teria vieron direito naquelas que terras. tendríamos Aí derechos foram sobre las procurar a tierras Fundação y ahí Palmares, fueron a que nos buscar la apoiou, que Fundación nos Pomares, ajudou, quienes nos e aí a gente apoyaron, nos continuou em cima. ayudaron Mas y ali nós seguimos con tivemos el trabajo ahí. cinco despejos. Pero Foi tuvimos o período mais 5 difícil de desalojos despejo, y porque eles caminhões da fue polícia, terrible. Llegaron los a camiones con la brigada, policía, aquelas águias con la indavam atacando brigada, as con pessoas armas tinham enormes medo apuntando a las que personas tenían parassem, que a miedo, gente tinha medo pedían que que eles pararan de apuntarle atirassem con las bala por armas, causa que que tenían alguém miedo de próximo que estava en un momento morrendo, e nervioso foi les muito podría difícil llegar conseguir una bala. ocupação daquelas Y terras. fue E é uma muy área difícil. em pleno em, Porto Alegre, dentro da cidade. Dentro del Uma Porto área Alegre, que dentro de la ciudad, só es un gente área muito rica mora ali. E donde solo depois viven a gente personas nós muy fomos para o ricas, INCRA, né? muy O INCRA adineradas, y não después sabia fuimos como nos al apoiar, INCRA y el porque INCRA até no aí sabía o cómo INCRA darnos só apoyo tinha porque hasta entonces el INCRA experiência com quilombos rurais. O nosso solo tenía quilombo era experiencia con urbano, todo quilombos mundo morava toda rurales, el nuestro era separado. urbano, entonces Aí INCRA o no nosso sabía qué hacer. despejo, o último, durou El 15 dias, 15 desalojo, dias el com último chuva, duró 15 e o INCRA días, lá 15 dentro días nos con lluvia y apoiando, el INCRA tirando ya os apoyándonos. vereadores, Habían com Maceto, unos com diputados Júnior, y tinha con muitas pessoas importantes dentro da personas muy comunidade, importantes e a dentro de la gente dava graças comunidad. a Deus quando chegava Y, 6 horas y da tarde, que 6 horas da tarde não tinha mais estábamos muy despejo. contentos cuando Aí llegaba a nós las 6 de tinha, la aí foi ver tarde quantos idosos tinham no quilombo. Eu y era mais teníamos que velha, ver tinha cuántos 20% adultos a mais velha. mayores había Aí foi en ver, el ver que você quilombo. Yo tinha era dentro la da sua mayor, casa, no quantos tenía ni tinha na sua 60 casa, ia años para o y depósito, debían a você ver tinha qué que ir na tenían en rua. la casa, lo que Aí tenían foram en la ver casa quantas iba al crianças, aí depósito. tinha Luego bastante fueron a ver criança cuántos desde niños, direitos había humanos, tudo. muchos niños, Olha, vinieron foi los de muito derechos difícil, humanos. foi Mira, muito fue difícil. terrible, E fue nós muy íamos no difícil. INCRA, nós Íbamos acampávamos al no INCRA, INCRA, sabe? Levava acampábamos en el barraca, INCRA, ficava 5 dias llevábamos no las INCRA, carpas, para a gente quedábamos toda la vacinar. semana en Mas o el INCRA também INCRA, el estava INCRA nos querendo apoiar, ayudaba, não pero sabia por INCRA onde también começar. estaba complicado, no Aí, sabían por depois dónde desses empezar. 15 dias de Luego, despejo, después de los 15 días de desalojo, e que nós tínhamos que sair da terra, aí o donde INCRA teníamos fez que um salir de la papel, tierra, ele não INCRA sabia hizo un se queria estar papel certo, seria um termo de posse, para que sería un conseguir que término nossos de advogados e posesión nossos para lograr a ajudantes través de nuestros abogados y conseguissem ayudantes se mobilizar e para achar que uma saída para lograran nós. movilizarse y encontrar Aí a una salida senhora para nosotros. Bernadette, lá La señora do Bernadette Recife, ficou 15 de dias aqui em Porto Recife se Alegre, quedó 15 porque ela era días um acá en braço Puerto forte do Alegre governo, né? E ela estava porque aqui para era nos la mano apoiar. Ela derecha del disse: gobierno y enquanto estaba aquí para achar uma solução apoyarnos y para o dijo, caso de mientras vocês, que eu no não vou voltar encontraba para una minha terra. solución para nuestro Aí caso, depois no de iba a 15 volver a dias a su gente tierra. conseguiu, Después de nosso 15 advogado días lo conseguiu logramos, nuestro abogado logró normalizar a situação, pelo menos se acalmar normalizar um la pouco. situación Aí y foram las fazer cosas se calmaron un levantamentos para poco ver se acharam y uma saída. Aí, y depois de todo esse trataron de encontrar tempo, una salida. aí nós Después de íamos, todo este acampava no INCRA, tiempo, voltava, aquela coisa toda. acampábamos en Aí o el INCRA, presidente volvíamos a la Lula tierra, teve aqui etcétera, em y el Porto presidente Alegre, aqui Lula no estuvo en Gigantinho. Porto Alegre, Aí foram aquí 12 donde ônibus colocaram estoy, para nós, nós y fomos até o Gigantinho. colocaron Nós 12 chegamos lá, ele estava buses, tão pertinho, a fuimos gente não hasta conseguia allá falar com ele. Aí eu juntei um y papel no Lula estaba chão, tan cerca y no escrevi assim lográbamos para hablar con gente: él. olha, Coloqué un quilombo papel en acima el está pedindo piso y ajuda, ninguém escribí está dando solução, el ninguém quilombo fala lo com pide ele. Eu ayuda. sei que aí uma hora uma senhora deu Y para llegó ele, una e hora, una ele, señora ele le entregó el estava papel, ciente que estava leyó pedindo y ajuda, estaba mas ele consciente que não se estábamos manifestou pidiendo naquele ayuda, pero no momento. se Aí manifestó passou en ese mais de dois, momento. três anos. Aí Pasaron quando foi dos, outro dia, tres ele estava aqui em años y Pétila. después él Aí estaba nós aquí fomos para o y título, a nosotros faixa pedindo o título para o presidente, né? fuimos Aí pedir o el título al presidente disse presidente. ¿Y no qué hizo el microfone: eu vou presidente? dar o título En para el Silva, porque eu micrófono também voy a sou dar el Silva. título para E Silva, naquela porque mesma yo también soy noite un que deram Silva, a y en nossa esa misma título, noche meus avós vinieron falaram, a vocês chegaram entregarnos nos el anos título. 40. Entonces Ali era llegamos tudo en ese mato, não término existia solamente nada. en los 40, Mas no, depois que ahí era começou solamente o progresso, mata, no había aí a nada coisa ficou muito difícil para o nosso lado. y Mas las agora, cosas depois que nós se temos o complicaron para título, nuestro lado, pero ahora que aí a tenemos gente el está em título, paz. Obrigada. estamos finalmente en Obrigada. paz. E eu Muchas escuto então a gracias. senhora nos contar que além desse apoio jurídico dos Muchas gracias. advogados que Escucho que además estavam del apoyo apoiando, jurídico de teve los também abogados um que estaban movimento de apoyando, organização también hubo social. movimientos Esse de la papel de organización
social, de este rol para acampar frente al INCRA y después al apoyo del Ejecutivo. Entonces tienen el acceso al presidente Lula finalmente, que apoya
la entrega del título, ¿cierto? Son décadas de trabajo, de lucha en este sentido. Muchas gracias, señora Ligia. Voy a pasar entonces la palabra a Oriel para que nos cuente un poco cuáles son las principales conquistas. Son décadas de trabajo. ¿Cuáles son las principales conquistas en relación a su quilombo? ¿En qué momento se encuentran hoy? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Buenos días, buenas Eu tardes, falo buenas noches a do todos y Quilombo todas. Vaporunduva, eu estou na Hablamos del comunidade, quilombo no caso. Vaporunduva, de la comunidad, en É, este caso. Ivapurunduva Y uma Vaporunduva é uma das comunidades onde es una de teve, las comunidades digamos assim, início de algumas discussões donde hubo el na inicio de questão algunas da discusiones autodemarcação. Então, eu en acho la que a maior relación de la conquista que a gente autodemarcación. teve Yo no creo que la momento mayor conquista foi demarcar nos en territórios el que momento é fue por nosso, lograr demarcar né? los territorios que son nuestros. E isso veio no sentido de que a gente também, Esto ocurrió, aí a Cida já contou um pouco do histórico da comunidade dela, de y voy a resistência, contar de un poco de como la está, historia de la como foi comunidad, de la até o resistencia, momento cómo de fue surgir hasta el normativas para momento poder de regularizar que nossos surgieran territórios. normativas para poder regularizar Não é los territorios. diferente dos casos de No Ivapuru es também, que diferente nós sempre estivemos del aqui, estado de e Ivaprunduva, a siempre estuvimos aquí. dificuldade para Y existe una regularizar os territórios dificultad sempre para foram regularizar los difíceis, né? territorios y estas A siempre nossa fueron região, eu un estou proceso elevado Ribeira difícil. São Paulo. Nuestra región está O dentro de Vale São do Paulo. Ribeira, ele é a El Osvaldo região que se Ribeira es la concentra a Mata región Atlântica do donde estado. está Então, concentrada la eles estão Mata no meio do Atlántica. mato, Entonces na está beira de um en rio, limitada la onde mata não de la tinha floresta, con un muitos río, acessos a la orilla de un até río donde o no mucha século gente passado, tenía aí acceso dos hasta anos el siglo 60, pasado, en aí los que años começou a 60, ter a primeira que estrada que empezaron a cortava antes existir las primeras calles, era que feito por canoa, né? antes Então, atravessar por este trayecto era hecho con un o bote. isolamento que estava El era difícil, né? aislamiento O transporte hacía con que era el transporte canoa, né? fuera difícil, E el, nossos el quilombolas transporte era el sempre bote participaram y, dessas lutas, né? Os ciclos que tivemos siempre participaron de estas, de nuestro pueblo siempre que participó retratam a de história esta da lucha, los comunidade, ciclos desde o ciclo que do muestra ouro, la historia de né? comunidad de Se você este for ciclo y del no otro. Iguape, por Si exemplo, es que vai vamos a ver lá Iguaria, nos por registros o ejemplo, quanto de ouro tiraram da van a comunidade, ver cuánto né? de Que oro sacaron mandaram de lá la da capital. comunidad y E enviaron a também o ciclo Bogotá, das lutas, né? A gente sempre teve aqui e sempre lutou por esse território. y también el territorio. Os nossos antepassados Nuestros antepasados sempre cuidaram da terra pensando siempre no cuidaron de la futuro, né? tierra E aquilo pensando para en el nossos futuro, filhos, para nossos netos, para nossos bisnetos. acá para E nuestros ainda hijos, continua nietos, bisnietos. esse desafio. Y este desafío Nós fomos uma das continúa. primeiras comunidades no Brasil a entrar com uma ação na justiça com a Y cuando obrigação de entramos fazer, también en la justicia, né? Pedindo pidiendo a que petição de esto fuga do sea Estado para hecho, titular os pidiendo que el quilombolas depois da Estado Constituição de fuera titulado las quilombolas 1988. después de la construcción del Naquele quilombo, que momento esto não fuera tinha esses reconocido. negócios lá En do ese momento no agronegócio, de qualquer existía coisa, né? Então esto nós de fizemos nossa agroecología, etcétera. autodemarcação, Entonces hicimos nuestra é, autodemarcación montamos a nossa história nosotros e entramos mismos na y justiça, creamos nuestra né? historia y entramos en la Se for justicia. pensar Y vamos a pensar o processo judicial demorou en el 17 anos, proceso social, né? se demoró en total Os 17 processos años. administrativos Los procesos andaram, de certa administrativos, forma, meio de capenga, mas alguna andaram, né? forma, Tivemos um caminaron título lento, pero do governo do lo estado de São fueron Paulo, tivemos avanzando. um título da Fundação Tuvimos un título del gobierno Mais, del Estado de São Paulo, de la Folha São tivemos Paulo Mais, tuvimos un título, uma ação judicial ganha, una falando que acción a capital de judicial São Paulo que o ganamos Estado tem que diciendo que regularizar, el e Estado depois, tiene que mais regularizar tarde, el área de la também quilombola. foram duas decisões, Y né? también después fueron Falando que é para dos titular. Então, não foi decisiones. falta de título nossa No situação, né? fue una falta de O título nuestra título do território. situación, ¿cierto? Un título del Tivemos vários territorio. títulos, um sobrepondo sobre o outro, mas que pelo menos Tuvimos tivemos os títulos. varios títulos Mas essa foi que no nos ayudó, pero por uma lo menos luta que obtuvimos não é el só de título. Fue una Ivapurunduva, lucha, mas de todo o vale. Ivapurunduva foi todo vale. uma das comunidades que foi Y priorizada Ivaproductiva naquele fue una de momento, las comunidades que fueron porque nós estávamos priorizadas en aqui ese momento. com ¿Por qué? grandes Porque estábamos desafios, que eram aquí projetos con de grandes desafíos, construção de hidrelétrica que de eran energia, proyectos de la construcción de una hidroeléctrica. e esses processos de hidrelétricas, Y estos caso fossem procesos de construídos, hidroeléctricas, en el nós caso de que fueran ficaríamos construidos, debaixo nosotros dessa nos água, quedaríamos né? Então, bajo el vocês agua. me ouvem, gente? ¿Me escuchan?
assim, Sí, te escuchamos. ficaríamos debaixo d'água. Isso Y concentrou numa caeríamos bajo renovação el muito agua. forte de Y todo o Vale esto do Pena, fue una lucha uma bastante luta grande para para todo el organizar as comunidades valle, quilombolas, para el Ribeira, discutir a para questão dos organizar los territórios, quilombos, para e a discutir los gente imaginava territorios, naquele sobre los momento, se territorios. tivesse mais comunidades tituladas, Imaginábamos ia que encarecer o si projeto e o pessoal existirían ia fazer, más né? comunidades E tituladas, depois a iba luta a pela defesa do tornar rio e el defesa proyecto do en nosso algo território. caro, y la lucha Nós tivemos por aqui algum defender el momento río y nuestro territorio. En algún momento resistência muito forte, no tuvimos sentido una de resistencia até bastante atropelar fuerte en el pessoas sentido de do Estado inclusive que vinham que fazer os trabalhos, atropellaron personas del Estado que que venían a não, hacer el muitos não trabajo, trabalhavam naquela época, mas de teste, os órgãos que iam, porque a que gente hacían falava assim, esse pessoal quer pruebas, tomar nossa terra. los órganos E que os mais venían velhos porque se, decíamos que querían tomar se la armaram, tierra, né? y los Ninguém mayores se entra lá no armaron. território. Nadie Botamos uma quería placa assim, desproteger el territorio, propriedade colocamos una particular, señalética que propriedade, a decía entrada de propiedad pessoas estranhas, particular, o prohibido acesso la que entrada de tinha só o personas rio, extrañas, então el as pessoas acceso tinham que que tenía era atravessar o solo rio el para río. chegar Entonces até a tenía que atravesar comunidade. el río para llegar hasta la comunidad. Os tempos passaram e a gente construiu na Y comunidade um pacto social muito forte, el né? impacto social es Muito muy forte no fuerte, sentido de resistência e de muy fuerte en projeto el de vida, sentido de então de resistencia y de sonho de vida. proyectos de vida. Então hoje nós, aí eu queria compartilhar com vocês um pouco de como nós Que me estamos, né? gustaría compartir con Nós ustedes un estamos num poco de território cómo titulado, estamos. não é um Estamos en un território grande, territorio igual titulado, de no São es un Leopoldo, territorio igual de grande Calunga, como el né? de Carlos Criolla o de Calunga, Calunga. ela fala assim, nosso Carlos território é Calunga, pequeno em nuestro vista de territorio vocês, es muy é uma pequeño comunidade. comparado con el de Calunga, Mas para São Paulo é um território grande. O pero estado de para São São Paulo já Paulo es un então gran é territorio, naturalmente para el nós estado de somos São Paulo. grande, né? Para outros estados talvez não seja um Para otro território tão grande. estado tal vez no sea un territorio tan grande. A nosso processo de Para nuestro auto-organização, proceso né? de Então eu acho que o nosso autoorganización, processo de yo creo auto-organização que é nuestro um proceso processo que es un é, proceso deveria ser aí que debería utilizado como ser exemplo usado e a como un gente sai para ejemplo. Brasil afora para compartilhar um pouco do Y nosso salimos processo de Brasil organizativo, para né? E compartir como a nuestro gente proceso de venceu organización, cómo nosotros a vencimos questão do individual sobrepor o coletivo, né? Então, esse é um grande sobre el trabajo desafio, né? colectivo. Eso es un gran Porque o desafío. momento que nós estávamos naquele momento, todo mundo vai En el perder. Se a momento que gente ficasse estamos, como isolado, estábamos, todos sozinho, iban todo a mundo perder. perde aí, não, Todo el já é. mundo pierde E nesse processo, hoje, en este nós proceso. estamos Hoy pensando numa estrutura estamos pensando de geração de renda, a gente está en una numa situação bem estructura de melhor do que generar algumas comunidades do ingresos Brasil, assim, no y con sentido algunas de comunidades de ter um Brasil olhar de acessar para políticas poder tener públicas, una visión nesse de tener sentido, e acceso a também políticas no sentido públicas de auto-organização para y fazer también una projetos, para autoorganización para poder pensar lograr projetos de proyectos, desenvolvimento da comunidade. para poder pensar en Então, acho proyectos, que esses são movimientos en questões favor de la comunidad. Yo creo que eso exitosas que sería podem los adultos contribuir mayores que pueden contribuir com outras comunidades, né? con Mas otras lembrando que o comunidades. nosso processo de gestão foi Y bem este proceso favorecido de devido a que nós administración somos fue um território favorecido pequeno, porque não é um nosotros território somos grande, un muito grande, territorio e que pequeño existe um impacto social muito forte y tiene entre un nós, impacto né? social bastante grande entre nosotros, E aonde concentra um grande donde número se de lideranças, concentra né, un gran do número de Brasil, né? líderes de Lideranças que Brasil, estão rodando o Brasil, grande líderes que parte están são rodando daqui. el Brasil, Eu de ainda, la partición de Riva ainda tenho Product. tempo, depois vai voltar. A Ah, gente tá. vai voltar, mas me Vamos a parece um outro volver, tema que eu não vamos escutei a o senhor tener más falar tiempo, ainda, pero é que vocês também tiveram necesito que menciones reconhecimento otro das práticas asunto. agrícolas como También tuvieron patrimônio, né, reconocimiento de las pelo IFAM. prácticas Então, agrícolas como as un práticas, patrimonio, as ¿cierto? práticas Sí, las agrícolas foi um prácticas grande desafio nosso, agrícolas fue un gran desafío enquanto para agricultor nosotros familiar en quilombola, relación a la agricultura familiar as quilombola. nossas roças, né? Nossas roças de coivar é um sistema que muito antigo Nuestras e plantaciones que son as leis hechas con un ambientais sistema muy não antiguo suportam essa y questão da las leyes queima, ambientales no o tempo de soportan la pousio, quema era, eh, não era y los diferentes habitual, né? procesos antiguos. No era E algo nós a lo que estaban conseguimos acostumbrados. provar que o nosso processo Logramos é um probar processo que nuestro que proceso es não un destrói proceso a que no biodiversidade, né? Ele destruye la aumenta a biodiversidad. diversidade De hecho, depois da aumenta la queima e diversidad depois local después de la quema favorece muito para a y, reprodução de da hecho, vida, né? le entrega Então, a gente un conseguiu que nosso processo positivismo y fosse favorece la um creación de más exemplo, né? vida. Mas ainda Voy a dar un encontramos ejemplo, desafio no pero todavía sentido es un de que desafío. ainda está muito isolado em situações
muito Vale do Ribeira, muitas comunidades do Vale Vale do do Ribeira, São Paulo, Ribeira e e Vale que do a Ribeira, gente São não Paulo, têm conseguiu situações específicas que esses exemplos y no saíssem logramos do estado de todavía São que Paulo estos e fossem para ejemplos salieran del outras estado de São regiões Paulo y fueron e para outros estados adoptados en pensar otras regiones y normativas no otros sentido de estados en regularizar relación a esses processos, normativas né? para poder regularizar estos Bom, vamos procesos. seguir para o Voy Carlos. a Seguimos para mostrar o el Carlos? papel y Obrigada. seguimos para Carlos, Carlos, falando em ¿sí? reconhecimento, né? Carlos, hablando sobre O reconocimiento, Quilombo Calunga também foi el Quilombo também Calunga foi también fue reconhecido, né, pelo IFAM. reconocido, O ¿cierto? Por território el foi reconhecido pelo IFAM. IFAM. Territorio Isso fue é uma coisa reconocido por muito, IFAM. assim, é bem Esto es interessante em algo relação aos demais interesante, bastante quilombos, é um caso interesante en bem relación a los peculiar, demás assim, único. quilombos. Es un caso muy Mas eu gostaria peculiar de y escutar de único. você, né, Pero como me gustaría hablar como contigo, ¿qué es lo que piensas sobre experiencia as principais de conquistas los, onde pri- você de las está agora? principales conquistas y dónde estás Então actualmente? vamos lá. Primeiro, agradeço a Bueno, oportunidade de primero estar me aqui com gustaría agradecer la vocês, oportunidad de estar aquí con ustedes, ouvindo dos companheiros de outros territórios também. escuchando A de gente los se encontra, compañeros de otros inclusive, territorios nas lutas también. que são Nos muito encontramos semelhantes, en né? una lucha que son bastante Agradecendo esse semejantes. espaço, agradecendo toda a minha ancestralidade Agradecer primida, minha también mi existência também. Muito faz ancestralidad parte das nossas y histórias, já también se encontra muchas escrito. Muitas partes delas, de às vezes, a nuestra gente não historia ya está concorda, mas tudo escrita. bem A veces no estamos aceitar. muy de E acuerdo, gostaria de pero sí ya pontuar, está sendo pronta. um pouco Quiero ser objetivo no tempo, puntual para que y a ser gente objetivo en acrescente nos cuanto al outros temas que tiempo vai seguir, né? para Porque que o livro también vai podamos ver mostrar o papel. otros Eu estaria temas. aqui, para mim, a Entonces, grande para mí, crucial, assim, principal para lo nós foi a questão de más organização. Eu já importante estou fue la dando um salto desse tempo organización. todo de luta Ya que estoy vem dando há un muitos salto en anos, né? materia de Junto com lucha a lo outros largo de quilombos aí los no años y Brasil, junto con todos mas los que a luta quilombos se en Brasil. fortalece mesmo quando se Calunga parte se ali da questão fortalece porque da forma parte organização, de la depois do segundo ponto organización y essa do después el segundo reconhecimento, punto del e a gente parte, eu reconocimiento. acredito Y que, no nosotros meu ponto de pienso vista, que essa questão de también desde mi demarcação. punto de Isso vista hace una meio que demarcación assegurou muito o andamento de y eso muitas outras aseguró conquistas que virão, que vem, né? Vem vindo todas aí las sanando. otras Depois dela, conquistas que não todavía mais, mas também vendrán. não é menos importante de que También esses no es outros menos pontos são o importante, respeito son que estão al tendo com o Calunga. Eu respecto estou falando de órgãos, y eu el estou falando de respeto en realidad que instituições, eu estou tienen con falando las de instituciones de pessoas mesmo, Calunga, de de pesquisadores, de personas, de universidades, e que a investigadores y gente carrega também universidades. aí nessa Nosotros questão, aos también poucos a gente vai llevamos tendo toda esse modelo de ese organizar, modelo de de autodeterminar organizar, as de normas do nosso território. Aí eu autodeterminar parto las de uma grande normas de conquista nuestro para nós, territorio. que é Es una quando a gran gente conquista para tem nosotros, que a nosotros condição tenemos hoje de ter um la quadro condición jurídico, que hoy aí a de gente já tener não são una mais estructura pessoas que jurídica, porque ya no son personas igual que fazia antes, né? A gente hacen sempre foi um como lo território, mas a hacían gente antes, fazia siempre con muito un bem isso da territorio, pero gente, lo é uma hacíamos expressão que eu trago, eh, que era co- tirar da gente o que era território, tirar o direito de sacarnos ir del e vir, territorio, expulsar nosso y povo eso da ya de terra, era expulsar a nuestro queimar pueblo de la as casas tierra, familiares, quemar não las permitir casas que de as la pessoas familia, no pescassem permitir que las nos rios, personas pues não fueran a permitir que as pescar a los pessoas ríos, no pegassem permitir água que do las rio, né? personas Quando a tuvieran gente se sacaran organiza e agua de tem los ríos. Pero cuando nos associação, aí claro que organizamos vão lá en una mais atrás, mas eu asociación, trago y ahí o grande inclusive voy a exemplo hablar da un poco de un poco nossa más atrás y Aquicar, voy a na qual traer hoje estou un como representante ejemplo dela, que ela que, surge que ali em hoy como 99, representante a de esta luta comunidad Calunga, que surgió en 99, bem antes. ya Quase surgió en realidad mucho antes. E aí, quando se Entonces, vem adentrando e trazendo nessas lutas, quando falamos de conquista, eu trago esses analizamos três todas esas pontos, assim, luchas que y pongo desde esses esos tres procedimentos de puntos, mais de que son los 40 anos, né, procedimientos de ya de más de luta, 40 años de ainda olhar para lucha. trás é triste. A gente Entonces es tem bastante triste si 162 mil miramos hectares hacia de terra e a atrás, gente não tem porque no hoje teníamos nada de 14% dela tierra. Hoy titulada tenemos el ainda. É um território 14%, reconhecido, é um solamente território tenemos los demarcado, títulos mas en que el dentro do territorio nosso território demarcado, nós temos pero que grandes dentro de áreas nuestro de terra territorio que é do todavía hay Estado, grandes que é a áreas de tierra Devolupa, que como pertenecen disse, al Estado e grandes propriedades y privadas de grandes invasores propiedades ainda. Então, privadas de a invasores. gente se encontra Y entonces nesses nosotros espaços de tempo. encontramos esos espacios en, en el Fugi um tiempo, pouco digamos, aqui, mas seria um pero Está pouco. falando do bueno, presente, do momento que vocês estão, da organização, do tanto que o es el Carlos já trouxe momento os dados, actual de explicou la mais sobre Agora organización. nós. Refiérase a eso, por esse favor. lugar que você começou. Entonces, es donde Então, usted a gente comenzó. No, no se importa que se encontra haya num perdido. território que Si se tem encuentra, nos encontramos as en un nossas normas, territorio que exigimos que o tenemos nuestras Estado, seja que normas, for y exigimos que el no Estado o cualquier espaço federal institución ou o estadual, un espacio federal o municipal, estadual, respeite como a estatal, gente quer que nos conduz dentro do nosso respete território. Então, como a gente vai nosotros mesmo para o queremos ser embate, a respetados en gente nuestro quer ser territorio, ouvido para queremos decidir. ser A gente não está mais escuchados para naquele decidir. campo de Ya no estamos aceitar en aquel aquele momento de assistencialismo de só de pegar a aceptar cesta una básica, tá asistencia ligado? Tipo assim, a gente quer
escuela o simplemente una canasta básica o un camino. Queremos escuelas de calidad. Entonces queremos imponer el obtener esos derechos que nosotros merecemos. Estamos en un territorio hoy
avanço de 12 anos para cá, que muitas en 12 pessoas nossas años adentrando os muchas espaços das universidades personas públicas, né? Então nós temos ya uma renca de están gente, uma renca é a expressão de dizer aqui en para una nós, é um expresión de número gente que que para es nós é un grande, número assim, é que para bom, nosotros es dentro muy das grande, muy bueno universidades de públicas, né? participación en Muitos las desses universidades retornam aos seus públicas, territórios, se porque muchos de fortalecem. ellos vuelven Hoje a gente a está sus também num territorios y los território organizado fortalecen. na questão También tenemos de preservação, também toda na la questão do parte de turismo, a preservación, el participação, turismo, la né, do povo participación chega mais, del assim, então torna pueblo. um território mais Entonces es organizado. un territorio mucho más Dizer que é fácil organizado. não é, dizer Entonces que no digo que sea tá bom fácil, ainda não, mas a gente começa a todavía no impor os está bien nossos, que os totalmente, nossos pero direitos sí sejam estamos tratando de que sanados, nuestros sabe, assim, derechos devagarinho a gente está sean, chegando lá. Por eh, exemplo, hoje é o sean contrário. respetados. Não tem mais ninguém Y ya puxando no calunga de hay dentro da terra, proibindo nadie pegar que água no rio. expulse A un gente que recorre às calunga leis para del tirar os territorio invasores ni que não têm que documento pueda dentro do nosso sacar agua de los território, né? ríos, E esse era o impidiéndonos pidiendo contrário. Eu documentos trago um dentro del recorte. territorio, Eu nuestros cheguei a viver documentos. muito isso no Entonces yo território, ya claro, viví gente mucho jovem, eso mas cuando era muy vivido, né, da vida de joven. campo. Entonces yo vivía en el Meus campo. 9 anos de idade, meu pai foi Ya a los expulso de 9 uma terra que onde tinha años, água, mi onde padre tinha, fue a gente expulsado de pescava, a una gente tierra vivia donde nosotros dali. E é um pescábamos y território que só vivíamos, tinha y onça fuimos no meio da llevados a serra. un Então, tipo assim, territorio que ver água solamente tinha, a había gente caminhava tigres locales. 4 quilômetros para ir Entonces para andábamos outro quilômetro, 4 kilómetros para buscar ir y para água, né? volver, Então era solamente assim que para era buscar tratado o agua. povo calunga na Entonces época, así era nessa tratado el geração que é a pueblo minha Calunga en ainda. aquella época, Eu durante mi conheço com generación. 9, com 11 anos, Entonces assisti a ahora, casa yo da con minha 11 avó años, sendo yo me fui a queimada la por casa de mi invasor, por abuela y fazendeiro. vi que Isso se la hoje nós não quemaron por permitimos, não aceitamos mais. Aí un eu falo numa agricultor, consciência un geral que a gente tem que hacendado. brigar Entonces mesmo, ya no com queremos certeza. más eso, Então, vamos a a gente pelear se encontra mucho. nesse lugar Entonces estamos en esse que lugar faça o ya reconhecimento da en valendo donde el dos Mata Azul, dos reconocimiento outros ya territórios que estão mais vale, à los frente otros e que a territorios gente que ya está están más acompanhando e a adelantados, gente ya também estamos acaba sendo acompañando. Y también exemplo de algumas terminamos conquistas, de algumas estar lutas para outros territórios também. aceptando Eu acho que ciertas nesse ponto, conquistas en se tiver materia de satisfeito, para mim tá territorios. bom. Tá ótimo, Entonces, obrigada, Carlos. está Da bien, pues fala la verdad es que me inicial perdí de un poco, vocês, pero em primeiro lugar, bueno. muito obrigado por Entonces, muchísimas compartilharem a gracias por experiência, o conhecimento que compartir vocês sus acumularam, né? Assim, experiencias que eu ustedes escuto han uma acumulado a lo evolução largo muito del grande tiempo. e Es mucha uma información y proatividade também, né? es una Essa proactividad articulação entre interesante, esa quilombos, articulación o entre los acesso às quilombos, el universidades, acceso a las esse apoio jurídico universidades, ese apoyo interno, a jurídico formação de pessoas interno, dentro da la comunidade formación de personas dentro de la necessária, as comunidad instituições e as para normativas tratar que las possam proteger os instituciones y direitos de vocês, me las parece que em todos regulaciones que os para casos aceptar que eu los escuto, é derechos de realmente um ustedes. processo Y todos evolutivo, los né? casos en realidad que yo Assim, quando a he gente pensa década de escuchado es un 60, proceso 70, evolutivo de assim, los 60, a 70, de los pressão 80, externa e de la repente eu presión escuto esse movimento, externa. peraí, a Yo gente tem escucho de repente direito, dice, bueno, sí, tenemos a gente tem derechos, força juntos tenemos e la esse poder de fuerza en auto-organização. forma Escuto o papel conjunta. da Y eso, educação, entonces e aí allá me surgem hablamos algumas entonces de la tensões que educación vocês y algunas nas tensiones también que quais vocês ustedes não tal tocaram vez ainda, mas que eu estou muito no curiosa. abordaron todavía, Esse pero é que um me deja muy ciclo de curiosa. aprendizado, são Ese, lições ese aprendidas, né? ciclo Então, eu de adoraria lecciones escutar sobre as aprendidas. Me gustaría estratégias que mucho vocês utilizaram escuchar sobre las para estrategias que ustedes usaron obterem o reconhecimento para desses obtener direitos un e o reconocimiento de reconhecimento esos dos derechos territórios, as y estratégias de, que y vocês de, utilizaram que deram certo, de as estratégias que não deram tenerse certo, esos mas que territorios. geraram Esta um estrategia también aprendizado. que no resultaron E o que bien. que se apresenta para o Y futuro? también, Então, ¿qué que vemos para el momento é esse, né? futuro? Que o mundo, ¿Cuál o es el Brasil mudando tanto, momento que momento é esse? de los E aí eu cambios que tenho ocurren en duas Brasil? ¿Cómo perguntas podemos ver todo eso que en el assim, eu estou futuro? muito Yo curiosa, que é estoy muy como curioso con fica a lo questão da siguiente. formação das novas Y, y- y- lideranças? Como é o ¿cómo, envolvimento cómo se dos forman jovens? los E nuevos qual é o líderes, papel da los educação, jóvenes? ¿Y cuál es el não só papel da de la educação educación? No formal, mas da solamente de la educação educación formal, pero de quilombola, la educación nesse quilombola, trabalho de formação en das ese lideranças de trabajo de conquista de formación de direitos liderazgo, de e de conquista de posicionamento derechos institucional de y de vocês? posicionamiento institucional que Então, vamos ustedes fazer aí tienen? muitas perguntas ao mesmo Entonces tempo, son muchas mas vocês preguntas al começam día al por mismo onde vão tiempo, e pero ustedes agora essa pueden rodada ela é mais empezar por dinâmica, donde seria quieren. mais Y um esta bate-bola aí. parte ahora es Então, más Maria fala, Maria dinámica. entra, Entonces Gabriel María complementa e o habla y Carlos todo el otro completa. E aí eu vou complementa, sempre Carlos estudando junto. habla. Podemos? Entonces Quem podemos se sente hacerlo así. chamado ¿Qué les parece? a iniciar? Né? Eu ¿Quién fiz uma puede, pergunta aqui. siente que Quais são as puede estratégias? O que deu comenzar? certo ¿Cuáles e son o que las que não deu certo? estrategias O y que qué que a gente resultó y aprendeu? qué no resultó? ¿Qué E como aprendemos? fica a formação das novas ¿Y lideranças? cómo Qual o están papel da la educação formación de los formal nuevos nisso? líderes y la formación de E, Silvia, eu educación? quero
quilombola. Entonces, cualquier tema que les interesa, y tenemos también muchas personas aquí presentes que quieren escucharlos. Então, Entonces, nessa questão das lideranças, en materia de eu los penso líderes, que eu liderazgos, sou de uma, a Cida me falou que eu sou mais velho na luta, né? yo Mas a soy gente está falando más de lutas de de lucha, pero organizações hablamos de em lucha de contexto nacional, né? organizaciones Como en a un CONAR, contexto que tem a nacional, bandeira aqui donde da tenemos aquí nossa la bandera, organização, aquí la eu tenho podemos ver. orgulho de andar para todo lugar Tengo que el teve orgullo oportunidade de ir,
de ir para cualquier lugar. familiar, Y né? llevo esta bandera porque represento eso. Fiquei período na direção da Entonces, CONAC. estuve en Esse mucho ano foi tiempo en la dirección de la CONAC. bastante, né, para quem Y fica numa eso fue direção de muy uma organização. útil en la dirección de una organización. E a Y gente tem desafio, né, tenemos un que desafío, vamos supor que nossas lideranças ficaram velhas, né? que Grande parte deles nuestros liderazgos ya e están o desafio antiguos, son como a antiguos. gente Entonces, ainda trazer ¿cómo os nossos jovens podemos para a luta. traer a Aqui em Vapuru, nuestros jóvenes para la particular, a lucha? gente tem Nosotros desafio tenemos aquí un que desafío é de que a gente que, acredita que se essas pessoas conseguirem donde acesso las à personas universidade, a pueden uma educação participar quilombola de en una qualidade, educación quilombola de calidad, se envolver nas demandas desarrollar da comunidade, nas las atividades que a demandas de la comunidade desenvolve, comunidad, é um espaço de que formação. es un Já vai espacio de pegar o resultado formación. lá das lutas, das trincheiras. No, ya No no, meu ya no tenemos tempo, la lucha né, de las na trincheira, e trincheras como agora en a mi gente tinha outras época, ferramentas, pero ahora inclusive tenemos as otras tecnologias, herramientas, inclusive que la nos aproximam para a tecnología gente que está a pensar disposición de isso. Hoje, nosotros. na comunidade, a Entonces, en gente la oferta comunidad curso de tenemos un licenciatura em curso ciências da natureza. de ciencias de la naturaleza. Curso, uma Tenemos coisa también un inédita, né, no curso que Quilombo, algo recebendo a inédito en el Quilombo, universidade e que usando te a nossa recibimos la estrutura, né? Nós temos universidad um y centro tenemos un de centro visitantes. Esse centro de de visitante é a visitantes universidade hoje também, que es la parte da universidad universidade onde se recebe alunos donde aqui. recibimos Estamos alumnos. com 26 quilombolas Tenemos e 26 10 quilombolas, indígenas e 10 4 comunidades funcionais. indígenas Então, y 4 é excepcionales. uma dinâmica Es una diferente, até dinámica porque as línguas diferente, indígenas e porque o jeito de las cada lenguas comunidade, por exemplo, eu falo do indígenas Paraná e São son Paulo, o jeito de as diferentes, en San comunidades se Paulo de una comunicarem também forma. diferente, mas é uma Entonces, la diversidade forma de formativa comunicación puede ser muito importante, diferente, pero né? es una Para que as universidad pessoas de conheçam as outras formación muy trincheiras de importante. outras comunidades Entonces, son e outros otras desafios trincheras, de otras comunidades que também comunidades são y povos otros nacionais desafíos, pero e também también tem o desafio dos tienen los quilombolas. desafíos Eu tô recebendo uma de la pergunta aqui do educación. pessoal, Bueno, eles estão aquí muito tentando entender quais foram as están lições tratando de que entender vocês cuáles son las aprenderam ao secciones fazer ao aprendidas, reconhecimento dos al territórios ao reconocer fazer los territorios ao y al lutar pelo hacer, reconhecimento de direitos. y Será también que a el gente consegue reconocimiento de los elaborar de alguma derechos. forma mais De clara essas alguna lições que forma foram podemos aprendidas, essas ser estratégias que más deram claros en certo, no que não deu materia certo? O que que vocês de aprenderam? las lecciones aprendidas, de las estrategias que Eu penso que funcionaron. uma estratégia que deu Pienso que una certo estrategia que sí é funcionó a questão de pensar coletivo, né? es pensar de Então, una a forma associação colectiva. ainda é um instrumento que está dando Es un certo em vários instrumento lugares do Brasil, né? Mesmo que que a funciona. associação não seja Si uma bien coisa la que veio da asociación no es comunidade, né? A algo, comunidade se organizava de outra maneira, mas teve que organizar porque juridicamente para receber esse título. Então, a associação foi um entonces la espaço de asociación organização dessas es un comunidades. Também é um espacio de aprendizado organizar esas de comunidades y trabalhar también com es essas un ferramentas aprendizaje que não de eram trabajando con próprias. esas herramientas Então, a que no questão existían antes. administrativa da Entonces, associação ahora acaba tenemos sendo la um asociación que processo difícil. termina siendo un proceso, Aqui, pues a nós temos veces uma más associação difícil, pero colegiada. tenemos Então, tenemos una asociación cada colegiada. tem um presidente, Entonces, diferente lo vice-presidente tiene el ou presidente presidente, né? E a gente tem grupos y tenemos de apoio grupos administrativo. de apoyo Então, a gente trabalha administrativo. com atividade de turismo, com a Trabajamos con el banana, com turismo, outros segmentos, e cada um con desses são otros grupos de segmentos apoio. que Cada son grupo de apoio importantes. tem Cada grupo de seus apoyo dirigentes, né? tiene Tem a sua sus coordenação dirigentes. e, de Es certa una forma, coordinación que se transforma são grupos auxiliares à en gestão grupos dessa auxiliares a la associação, gestión de né? esa Então, asociación. eu acho que esse Entonces, processo de gestão pienso que de este uma proceso de associação gestión de una asociación é bem importante. Daí es você muy também tem uma importante situação muito particular porque que depois de hay criar a una situación associação é particular, pensar como que a gente faz um porque regimento es interno pensar onde a gente cómo consiga vamos trazer nossas a questões funcionar sensíveis, né? para Que a gente sabe quem abordar pode morar na todos comunidade, los como é que asuntos más pode, como é que faz o sensibles, casamento, como é quem pode morar na comunidade, quem pode, como é como que quién usa, puede como é vivir en la que ciudad, trata quién as puede questões de animais, abordar quem gosta todas las dessas partes, questões. todas las Então, esse passo asuntos relacionados administrativo con sempre foi animales, son uma iniciativas demanda importantes que son abordadas. de gestão. Então, Entonces, eu eso penso que pertenece a nuestra o processo gestión. maior Su nosso é o proceso processo más importante organizativo na área de gestão. es de Gestão do território para fazer gestión del administração. Eu acho que esse territorio, seria
grande Pienso aprendizado que para a gente eso es un nesse gran processo aprendizaje de de este organização das proceso comunidades quilombolas. en E o que você está cuanto a lo tocando é que muito hemos hecho. importante, né? Assim, a Lo que tú titulação é estás só o diciendo es muy começo, importante assim, para la situación. Esto es um solamente el ponto no comienzo, es un mapa, né? E punto. aí vem todo um trabalho de Entonces, organização do pues viene todo un território, trabajo de e aí organización me lembra o territorial. caso Me da recuerda exposição el das caso crioulas, em que eu de vejo las na Ilha, vocês criollas, fizeram um trabalho que María parecido parecía, usted também, né? también hicieron un De quem trabajo pode morar onde, parecido, de qual é quién o puede direito das famílias vivir a quilistas de dónde, ocuparem o território, como quién vocês puede ocupar el conectam os territorio, intrusos. cómo Você quer contar califican um a pouquinho los para nós sobre intrusos. esse, como vocês ¿Puede lidam com o contarnos un processo de poco organização do sobre território eso y e quais cómo outras se lições aborda vocês eso y cuáles aprenderam otras lá lecciones no ustedes Quilombo? aprendieron en el Quilombo? Então, eu fico pensando nas Estoy estratégias e pensando en las dando uma volta estrategias lá no y passado. volviendo al pasado. As estratégias dos nossos antepassados lá no La período da estrategia de nuestros escravidão era antepasados en el tentar o periodo de la anonimato, esclavitud né? Era era tratar fugir. del Aqui anonimato, na era nossa huir. região se fala muito Aquí en nuestra que a región população hablamos negra e a bastante população que la población indígena negra y fugiam da indígena estrada do gado, huían né? Porque a nossa de região, la apesar de ser uma área de carretera del sequeira, é a região ganado, onde se porque a criou muito pesar de que esta gado, región produziu tiene muito sequía, algodão. es un lugar de Então, a producción de estratégia era ganado. fugir. Entonces la estrategia que Hoje, era huir. Hoy en dessas día, aglomerações, estas mas também aglomeraciones a estratégia de não ficar y también la totalmente isolado, estrategia né, de no quedar Conceição. totalmente aislados en el Atualmente, caso a de estratégia é Conceição. contrária, né? Actualmente la É de dar estrategia es la visibilidade contraria, às es nossas entregar ações, dar visibilidad a nuestras visibilidade às nossas acciones, a nuestro causas actuar, a nuestras e contar causas muito com apoio, y né, de contar con parceiros. bastante apoyo de Nas socios comunidades, a gente en vive o las tempo todo um comunidades. processo de Nosotros vivimos contradição, en el né? proceso As de pesquisas, por contradicción. exemplo, tem pesquisas de Los estudios, pesquisadores por ejemplo, que tenemos los contribuem para o investigadores que fortalecimento de contribuyen al conflito interno dentro da fortalecimiento de comunidade e também conflicto conflito interno dentro de la externo. comunidad y también de Mas, ao conflicto mesmo externo. tempo, Sin existem os embargo, al parceiros e mismo tiempo parceiras tenemos que los socios contribuem para que dar contribuyen visibilidade ao para que há de entregar una positivo em nosso visibilidad território. a lo Por que hay de exemplo, positivo aqui en nuestro em Conceição territorio. das Por ejemplo, Crioulas, aquí en a gente Conceição se das utilizou de Crioulas, várias estratégias a partir do usamos que diversas havia desde o estrategias a passado. partir de A lo que produção, a teníamos valorização e a desde el pasado, la visibilidade producción, da la produção artesanal é uma valorización delas, y la né? producción del arte Usar a artesanal produção es una de ellas. artesanal Utilizar la tanto para producción contribuir artesanal com tanto a para geração de contribuir renda, para a con manutenção los do nosso povo em ingresos nosso y território, generar mas a ingresos y partir da también produção a artesanal, a partir de la gente se producción valer, né? As artesanal nosotros bonequinhas são um exemplo muito las forte muñecas disso, son un né? ejemplo bastante Aproveitar o que fuerte de esto, temos em aprovechar nosso lo que território tenemos para en dar nuestro visibilidade, territorio para para contar o que há entregar de bom una em nossa casa. visibilidad y encontrar Acho lo que que hay falando em de bueno en visibilidade, nuestro eu territorio. vou Yo creo que pegar si esse hablamos gancho de para poder estar visibilidad, voy a jogando. tomar este Porque, enganche para Carlos, poder falando em visibilidade, ingresar a obrigada, Carlos. Maria Carlos, Aparecida. hablando, Tem um muchas tema gracias, que María vocês trazem Parecía. no Quilombo, que é o Nosotros, uso do ustedes tienen georreferenciamento, un né, dos asunto del dados, de satélite, para poder georreferenciamiento mapear o de los datos território. de los Então, a satélites gente para está poder hacer saindo el da mapeo questão del da geração territorio. de renda e Salimos do de la marco generación del cultural e está ingresos y trazendo elementos del marco modernos cultural y traemos los elementos modernos, tecnologia para proteger direito. Conta um tecnología para pouquinho para poder nós sobre proteger isso. derechos. Cuenta un poco para nosotros sobre eso. Você está no mudo, talvez você queira ligar seu microfone. Estás Vai lá. en mudo, por favor. Estás en silencio, Bom, por vamos favor. lá. Puedes Vou voltar atrás um pouquinho prender el e micrófono. continuo. Voy a Uma volver coisa que dá atrás un muito poco. certo, que tem dado Una muito certo, cosa e a gente que aprende isso com funciona todos os outros que vieram y antes, com a aprendemos jornada esto que con todos segue, los que é a luta vinieron antes coletiva con la mesmo. jornada a Isso seguir não en la lucha tem colectiva. outro caminho, né? Eu acho que é a estratégia que Otro vem camino, a yo creo que la dar, a estrategia conquistar que cada vez viene a mais. Eu acho entregar y que a conquistar companheira cada acabou de vez falar más também, eu tinha pontuado que é es a questão de que acabamos de visibilidade. Então, hablar o de povo la quilombola, por um tempo visibilidad, el que pueblo diziam por quilombola, aí, por que un registram que tiempo que são decían por fugiram ahí, que daquele processo, registran, que ficava huían nós de aqui este no caso ficava proceso. entre os vão, bem Nosotros en isolado el de tudo. caso quedamos aquí Hoje bien a gente aislados começa de todo. então gritar Pero mesmo, hoy ir para os empezamos a espaços e gritar, querer ir al ver que a gente está sem espacio água, está sem y estrada e tudo ver mais. que hacer Bom, visibilización de que dentro dessa estamos questão sin agua, dos sin dados, a gente carreteras, teve ali etcétera. Dentro de essa 2017 cuestión até de los datos, 2019, estuvimos salvo ahí en engano, 2017 que hasta foi o momento que a gente 2019. fez a Fue un nossa momento donde nosso nosotros hicimos geoprocessamento, assim, nuestro né? O nosso levantamento geoprocesamiento, interno das nuestro informações levantamiento nossas. São interno de las dados informaciones, son preciosos que a gente datos solta o que a gente preciosos quer um pouco, y outros donde a gente, porque nosotros foi, a gente foi mostramos lo espreitando que aquele domínio queremos dele, né? porque Alguns tenemos
el foi dominio de la internamente. información. Algunos Mas isso solamente son vistos de manera interna, foram informações, pero foram estas fueron dados assim, informaciones y que para a datos nossa luta de que conquista, para inclusive de nuestra lucha território de mesmo, conquista, sabe? De inclusive de alguma situação, territorio, tem de sido uma alguna ferramenta titulación, ha sido una herramienta crucial, assim, porque é crucial, necessário, muitas das vezes, porque aqui es na Riscado necesario também aqui, muchas veces, había que hecho aquí elementos, un documentos são dibujo muito para ver cuáles son fundamentais, los né? elementos y Tipo, porque às documentos vezes que a son gente chega bastante numa reunião, fala fundamentales, uma porque prosa aquí dessa a aqui, veces vai llegamos a una numa reunión y autoridade hablamos, dessa aí, decimos meio que unas não faz palabras sentido como nenhum. estas y Mas quando vamos a você la tem autoridad y no dados hace ningún concretos, sentido, pero cuando tipo, tienes datos quantas famílias tem no concretos, território? X, está aqui, cuando nome, sobrenome e ¿cuánto tiene en el localidade. territorio? Aquí está la Está aqui. cantidad, Aí a nombre, coisa apellido, muda. Então, etcétera. dentro desses espaços, Datos a gente duros, percebeu entonces que esto são cambia estratégicas, todo. né, Eh, dessa en tecnologia, este espacio assim como as recibimos la pesquisas estrategia de las levantadas dentro do território, a tecnologías, gente del também começa, mapeamiento y a también las partir da nossa investigaciones que son comissão de levantadas projeto, dentro que é del uma coisa territorio a também que partir de tem nuestra dado muito comisión de certo em proyectos, termos que de es algo que ha organização, que é resultado todos que vão bastante en relación a la pesquisar ou desenvolver um organización, que projeto son dentro do todos los que território, van tem que a passar por uma hacer un comissão. proyecto Por dentro del quê? territorio, Porque é tienen que pasar a registro. través de una Uma comisión. ¿Por vez qué? isso Porque queda un registrado, a gente registro. tem Una dados. vez que queda el Então, registro, quando a gente tenemos chegar num datos. lugar e falar Cuando assim, llegamos falar, a un alguém tem uma lugar y pesquisa decimos, sobre água no bueno, Calunga, alguien e a gente hizo vai lá una pedir para o investigación sobre agua en el governo, né, Calunga y seja vamos a qual pedir al seja que for, gobierno, que a gente precisa de sea água em tal comunidade, cual eles vão falar sea, assim, ah, y mas decimos que que necesitamos agua tem en que la ter um estudo. comunidad, van a Aqui, decir, ah, tem ya, estudo. pero ¿quién tiene el Tem uma estudio? pesquisa realizada naquele Acá, território acá sobre isso. está Então, el a gente estudio. começou a Hay una usar investigación hecha essa en el ferramenta, territorio esses sobre esto. documentos, Empezamos a né, usar estas palpáveis, herramientas, estos em documentos que favor son da luta de datos duros conquista en de favor de muitos la lucha espaços aí para no poder território. conquistar Não sei diferentes se eu consegui espacios en favor responder, del se eu territorio. direcionei para No um. sé si logré É um marco, responder. né, esse uso do Sí, es un marco el Eu uso imagino que de ele la contribuiu de alguma forma para o georreferencia. Yo reconhecimento de creo vocês que pela ONU contribuyó de alguna como um manera para el território. reconocimiento de ustedes a través de Da la ONU Chica, como un sim, sim, territorio. sim, Sí, Qual, sim. qual foi a sí. relação? Conta para ¿Cuál nós. fue la relación? Então, Cuéntanos. dentro do nosso Dentro levantamentos de dados, del a gente levantamiento de trouxe, inclusive, datos, nosotros o que cada trajimos comunidade, inclusive indivíduos ali lo que produzem. cada individuo Tipo, então, o produce. modelo de Rossen que aquela Entonces, família el modelo coloca, de a Rosen, por área que aquela ejemplo, que la pessoa ocupa. familia E aí el a que gente tem uma área que é ocupa el grande de área, território e a gente tenemos un sabe área as áreas que grande de são territorio ocupadas y por sabemos interferência las áreas que humana. son Com ocupadas isso, con una então, a gente interferencia levanta os humana. dados de Entonces, con eso informação que levantamos temos, de datos de fato, a maior, información que quase tenemos, de 80% do hecho, território casi ainda sem 80% del toque humano territorio de todavía destruição, né? sin Que, querendo ou não, a un interferência humana, toque ela humano, distorce sin pouco interferencia ali humana para a criação de pastagem, para a criação y da roça, né? para que la Então, creación de la tierra foi ser muito importante esse cultivada. levantamento de Entonces, dados, fue sim. muy Porque a gente importante estos sabe levantamientos as de datos áreas, duros, comunidades, porque quem, sabemos las a áreas, las região que produz mais comunidades, la mandioca, región a que região produce que cria más mais gado, a yuca y região la que está región que crea desenvolvendo a más parada do ganado, por turismo, ejemplo, que la que estão está com a roça de desarrollando el área toco. del Então, tipo turismo, que assim, están con essa la informação foi plantío toda o la possível plantación de levantar a toco. partir desse Entonces, levantamento esta de dados de información se pudieron geoprocessamento que a crear a gente través fez. del E levantamiento de Giovanni, foi datos também ver esses dados. georreferenciales Vocês puderam avaliar y a proteção dos mananciais, a pudieron qualidade da água, evaluar la né? protección de los O impacto na manantiales, la calidad proteção del agua, ambiental etcétera, do el Vale do impacto, la Ribeira. protección ambiental del Valle Então, de isso Ribeira. favoreceu muito, eu Sí, acho que esto uma favoreció ferramenta, a mucho, yo cartografia creo, una social ajuda herramienta muito, né, aquí. La cartografía de social ayuda reconhecer o bastante nosso a esto, espaço de e ver no reconocer mapa, né? nuestro espacio Eu acho que se y ver no verlos en mapa el mapa. Yo creo que se ve, si se ve en el potencial importante mapa, para a es un comunidade, né? potencial bastante E naquele importante de la momento onde a comunidad. gente conseguiu En falar, ese momento exatamente, logramos assim a como o caso decir, está falando, as mira, áreas que eles eso utilizaram, es eles un falaram, caso de hoje las nós temos áreas bastante utilizadas. potencial Hoy que ainda tenemos não foi bastante explorado potencial e que precisa todavía no ser fue explorado e desarrollado. sem Necesitamos interferência ser desarrollados sin no bioma, de interferencia certa forma, en que el seja bioma desastroso, né? Nós estamos que com se transforme en algo 76% dessa desastroso. área Tenemos 76% que del ainda área são intactas, que a gente não utiliza. que A gente están utilizamos intactas, que no 24%, que utilizamos. é onde está a Utilizamos nossa agricultura, onde está a 24%, que es donde está nossa la sobrevivência, agricultura, né? Então, nuestra é um sobrevivencia. sinal de que a Es gente, una olhando o señal mapa, de que nosotros viendo el mapa se vendo no mapa, eu acho que é y importante. Eu los acho que o vemos en el trabalho mapa es de Calunga importante. aí na Creo que el questão do trabajo de georreferenciamento Calunga é uma ferramenta mais importante es que una outras herramienta, una de las que já herramientas más fizeram, mas é importantes. importante Qué que as bueno que ya outras lo comunidades hicieron, também conseguissem pero também ter creemos esse que es potencial, importante né? que otras comunidades Eles entram también no mapa e lograran não este colocam lá, beneficio por de tener exemplo, el olha, eu estou mapa vendo aqui, y este é tal colocan, lugar, né? E dicen, tem essa mira, estoy política viendo de aquí
tal y tal lugar. que é onde Conozco un eles poco de mostram Calunga y yo sé dónde onde eles muestran estão no mapa, né? y Eu dónde acho que están isso é localizados en importante el para a gente mapa. também se Yo conhecer. creo que es muy Então, importante para que aqui no nosotros nos Vale do podamos Ribeira não é tão conocer. diferente e eu Aquí en el aprendi, Valle de eu Ribeira no uso es tan muito dessa diferente. ferramenta. Eu utilizo Utilizamos dessa mucho esta ferramenta herramienta y para utilizamos esta monitoramento, herramienta mas também para el para monitoreo, pero garantir también que para as garantizar informações, né? que Esse potencial de obtengamos las informação. informaciones necesarias. Muito obrigada. Bom, eu tenho algumas Muchas gracias. perguntas aqui que as Tengo pessoas algunas trouxeram preguntas no aquí chat.
que las personas colocaron en el chat. Una se relaciona al rol de las mujeres. Yo creo que es una pregunta posiblemente para María Aparecida. ¿Cuál es el rol de las mujeres si tienen tierras en su nombre? ¿Cómo estar involucradas en la directiva y también en la pregunta para todos los quilombos? Y sobre también la misión del INCRA. El INCRA emitió 7 títulos colectivos en lugar de un título solamente. ¿Eso tiene algún impacto? Veo que María Aparecida está con la cámara apagada. Estamos llegando al final de esta conversa antes de hacer el trabajo en grupo. Y me gustaría escuchar todavía palabras de señora Ligia. ¿Cuáles fueron tus experiencias en relación a las lecciones aprendidas durante estos años, pero también de haber participado de estos estudios de casos en relación al quilombo de la familia Silva? Bueno, el quilombo de la familia Silva tiene el colegio de los niños de la Lía que trabaja bastante con el punto de la quilombola. El colegio es bastante presente y lleva a los niños para allá para pasar el día, para que nosotros, los mayores, podamos, así logremos contar cuál fue la caminata, la llegada para allá, lo que estamos esperando en relación a eso, cuáles fueron nuestras conquistas. Entonces, los niños del quilombo tienen bastante contacto con los quilombolas que desde pequeños ya están a camino y asumen el quilombo. Los niños van a ser el futuro y van a ser, pues, ser vistos como quilombola. Estamos trabajando en eso. Es muy bueno explicar eso porque hasta entonces ni siquiera sabían lo que era quilombolas y no había quienes nos apoyaran, quienes explicaran eso. Y los pequeños ya están encaminados en relación a eso. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta aquí. Yo creo que doña María Aparecía, desde que doña María Aparecía volvió, tengo una pregunta aquí sobre el INCRA, que tuvo el reconocimiento de 7 títulos en lugar de solo un título. ¿Esto tiene alguna influencia o importancia? Tem sim. Sí, sí tiene. Eu ouvi a pergunta sobre o Y la protagonismo das pregunta mulheres, sobre né? Das mulheres na luta pelo el território. protagonismo de las As mujeres en la comunidades lucha por el territorio, quilombolas, las comunidades Conceição das quilombolas. Crioulas tem um destaque, Conceições porque das desde o criolas tienen un princípio da destaque porque história, desde el as principio de la mulheres historia, aparecem na história, las né? Na mujeres aparecen historiografia, en la historia, não la oficial, mas geografía, na no oralidade, oficial, pero sempre as en la mulheres são as oralidad, siempre principais las mujeres protagonistas son da las luta principales pela manutenção do protagonistas de la lucha território, por da luta por por el políticas mantenimiento del públicas. territorio, de la lucha por Aí os homens las dizem, mas políticas nós não públicas. estamos aqui. Eu disse, sim, Y aí a normalmente gente dicen, coloca, pero sim, nosotros estamos estamos aquí. todos juntos. Sí, estamos todos Mas aquí juntos. é Sin uma embargo, prática, é um costume mesmo das mulheres geralmente es liderarem costumbre que las mujeres sean decisões las líderes de las assim, que decisiones vai impactar a que comunidade. van a Então, impactar a las desde a comunidades. sua fundação lá Entonces, desde antes de su fundación, 1802 até os antes dias de atuais, seja onde 1802 hasta for, los días as de hoy, mulheres sea estão donde sea, presentes com las muita mujeres força. están presentes y con bastante fuerza. Aí sobre a juventude, né, sobre a Sobre la formação das juventud, novas sobre la lideranças, formación nós de estamos nuevos muito líderes. articulados com Estamos bien o movimento articulados nacional, com a con CONAF, el com a Comissão movimiento Estadual e com nacional, outras con la CONAF, organizações. con Mas a gente las não otras espera, a organizaciones gente estaduales, cobra pero do nosotros Estado, nos né? A gente esperamos, cobra le do cobramos al município por Estado, meio da le educação, a cobramos al gente cobra do municipio a Estado por través de la meio da educación, le educação, cobramos al enfim, Estado a a través gente de la cobra a educación, efetivação das etcétera. políticas Le públicas. cobramos de que Mas a las gente não políticas só públicas sean cobra e efectivas, espera. Enquanto pero no isso, nós solamente vamos cobramos y fazendo nós esperamos. mesmos Mientras processos de tanto, nosotros formação, nós vamos haciendo mesmos nuestros criamos procesos, as nosotros estratégias de creamos nuestras organização estrategias de dessa organización juventude, de né, por esta meio de juventud cursos de a formação, por meio través de de cursos de parcerias. As pessoas vêm formación, nos de visitar, a gente se sociedades, cobra para nos etcétera, ajudar a falar para a nossa para nos cobrar juventude, para poder porque às ayudar y vezes hablar eles a falam nuestra e eles juventud. não, Y a través de nem eso, sempre a conseguem veces nosotros compreender. le Então, a hablamos gente y tem no esse siempre processo de logra comprender. organização. Entonces tenemos un proceso de Sobre organización a para transmitir la titulação, información sobre la nosso titulación. território é de Nuestro aproximadamente territorio es 17 de mil aproximadamente hectares, 17.000 reconhecido pelo hectáreas, INCRA a partir reconocido da por el história INCRA a contada pelos partir de la mais velhos, historia dos contada marcos por los antigos. mayores, por de los marcos Parte antiguos, desse território para que a tem partir de este proprietários que não territorio são existan quilombolas, propietarios que no tem áreas son que são quilombolas, comuns, existen né? áreas que Áreas de son passeio áreas en dos común, animais, das áreas pessoas, de enfim, que paseo de possa los observar. animales de las E tem áreas personas, que têm etcétera. um Y proprietário existen que áreas que vai tienen un conseguir uma propietario escritura, que enfim, lograron una aliás, vários escritura, etcétera. proprietários.
De hecho, Então, varios esses propietarios. proprietários que Entonces, conseguiram estos propietarios comprovar que são que verdadeiramente lograron donos, comprobar que son foram, dueños, foram 8 propriedades fueron 8 indenizadas propiedades dentro do que território. fueron indemnizadas que Agora, a están dentro gente del territorio. segue a luta, o Pero diálogo com nosotros o INCRA seguimos la para lucha, el concluar o diálogo con el processo INCRA de para poder seguir desinclusão, con el né, o processo de proceso de esta indenização, inclusión, el porque se não proceso de indenizar indemnización, quem viveu há porque si mais no de 50, indemnizamos quienes 60 vivieron a anos, más de vai brigar 50, por 60 direito, años, van a poder e luchar, para nós van a luchar por é derecho. mais tranquilo Y para não nosotros es fazer más esse tranquilo enfrentamento. no Tem hacer como indenizar, indeniza direito e pronto. Então, a gente segue enfrentarnos nesse a esto. diálogo, mas Nosotros não só seguimos nesse entonces con el diálogo. E é algo diálogo y no solamente en importante que este eu acho que a gente diálogo. tem que colocar Creo que es algo aqui. importante que A nosotros política tenemos que pública para as exponer comunidades aquí. La quilombolas não política pública encerra para na las comunidades titulação, quilombolas no se né? É termina en la preciso que a gente titulación. intensifique a Necesitamos que necessidade da intensifiquemos efetivação das en la demais necesidad de políticas la activación de públicas. las demás E entre políticas elas se públicas. destaca a Y segurança. entre ellas As destacamos lideranças, na maioria das las, comunidades los quilombolas, liderazgos en la que mayoría de las tomam comunidades como ponto de quilombolas referência que a tienen como luta por punto de referencia la indenização, por lucha por acesso às indemnización o por terras, né, que acceso a estão las dentro do tierras território, que están elas dentro del passam a territorio, sofrer ellas pasan a intimidação, sufrir passam a sofrer intimidación, processos de sufren procesos cooptação, de passam a sofrer processos, cooptación, campanhas de difamação campañas de contra esses liderados. difamación contra Então, los líderes. brigar, e eu Por lo estou dizendo isso porque tanto, eu sei que o INCRA está pelear o aqui nessa luchar, yo sala junto estoy com a diciendo esto porque gente, sé que né? INCRA está E nós acá, estamos num momento presente com con um nosotros, órgão y nosotros estamos en el internacional de momento con un denúncia. órgano internacional Então, de não é denuncia. só indenizar a Entonces, no es terra, solo la é indemnización de la também tierra, pensar pero na también segurança pensar en dessas la pessoas que seguridad são de estas defensoras e personas que defensores son de direitos defensoras humanos, de derechos porque são as pessoas humanos. que ¿Por dizem, qué? Porque son olha, las a personas que gente passa dicen, por tal mira, situação, a nosotros gente tem tal pasamos por necessidade, a gente esta luta contra o necesidad o esta otra, desmatamento, a luchamos gente contra luta la por melhoria deforestación, luchamos para nos mejorar recursos hídricos, los a gente recursos luta por hídricos, acesso à terra, luchamos por por acceso a la habitação, tierra, por educação, implementação da educação alojamiento, escolar por educación, quilombola, implementación de la e a educación gente, escolar dessa quilombola. forma, Y a gente é nosotros de esta colocado numa manera situação de nos hemos visto en una enfrentamento em várias situación de situações. E o enfrentamiento Estado en varias brasileiro não está situaciones y el olhando para Estado isso. brasileño no Nós já está mirando perdemos várias esto. lideranças Ya perdimos quilombolas varios por líderes conta do quilombolas descaso do Estado por el brasileiro em relação a descaso essa situação. del Eu Estado acho que brasileño en relación a esta situación, hace caso omiso. eu não estou ouvindo. No estoy Ou escuchando. sou eu que não estou? Já saí do mudo. Obrigada, Maria Aparecida. É isso mesmo. A gente Muchas escutou gracias, hoje, María né? Aparecida. La Acho verdad es uma que mensagem que ficou es clara, un que a titulação mensaje ela é que es ponto, muy né? Ela não é importante porque fim da los títulos história, de não é o começo propiedad da son história, ela é importantes ponto e que existem várias y estratégias, né? hay De muchas geração de renda, de estrategias autorganização do de território, generar seja renta, da construção dos ya sea de estatutos, na organização da por los governança, estatutos, no en uso, no la monitoramento do gobernanza, território, el tanto para uso, el impactos monitoreo del ambientais, territorio, para impactos questões ambientales, sociais, de y puede también estatística, asuntos de sociales, demografia, estadísticas, de preservação do demografía, território, de e que a preservación geração del de renda é uma territorio questão y muito también la importante generación de quando se renta es compõe as muy políticas importante públicas, educação, para segurança, saúde. acompañar las políticas Então, públicas en gostaria de educación, agradecer em seguridad nome de todos nós aqui presentes, das y también 158 de salud. pessoas e También dos quería organizadores, por agradecerles vocês a terem todos dedicado aquí o presentes tempo e a energia que de han dedicado vocês, su não só tiempo y la contribuindo para energía os de estudos ustedes, no de solamente casos, contribuyendo estando aqui en el presente estudio hoje. de los Então, distintos obrigada pela casos, pero presença, también pelo gracias por la compartilhamento, e eu presencia, convido a por todos compartir y a que los se convido a dirijam à todos página que a para gente que puedan ir a la mostrou página anteriormente, a que gente vai les mostrar mostré novamente para poderem y ler las todos voy os a mostrar casos nuevamente para que integralmente. ustedes puedan conocer Os los casos são casos de una forma super integral. interessantes e Son tem muy toda a informação, interesantes, tanto dos tienen, quilombos, da tienen história dos quilombos, también la quanto historia de los desse processo de quilombos y todo reconhecimento, el titulação proceso dos de territórios, reconocimiento, das los títulos de estratégias los territorios, las estrategias manutenção, de geração de de renda, de mantener educação, los das territorios, la questões generación de culturais e renta dos y métodos también la parte produtivos que cultural, são los métodos reconhecidos como productivos patrimônio, que são reconocidos como típicos dessas patrimonio, que son comunidades, típicos de e o esas legado que fica comunidades para as próximas y el legado gerações, que queda para porque las não é só próximas o passado que generaciones. conta, mas Y no principalmente o futuro solamente dessas pensar en el comunidades, presente, né? sino Então, también del muito obrigada. futuro A de gente esa vai fazer uma comunidad. pausa Muchísimas agora de gracias. 10 Vamos a hacer una minutos e a pausa gente de 10 retorna, então, minutos y às volvemos 13 horas a do la Brasil, una ao hora de meio-dia de Chile, Brasil, ou mediodía de 16 Chile, 18 horas de quem estiver na Europa. y A gente en retorna Europa em son las 10 minutos, então, 16 horas. Nosotros com volvemos o en 10 próximo minutos espaço desse con el encontro próximo nosso, que é um espacio de espaço ese de encuentro, trabalho que em es un grupos. espacio de A trabajo Juliane en vai nos passar grupos. instruções para a gente Julianes nos va a retornar. dar las E
instrucciones cuando volvamos. Es importante para cada uno poder ver en qué grupo, de acuerdo al idioma que le gustaría estar, si es portugués, si es español o si es inglés.
antes del nombre. Entonces pueden renombrarse. Entonces, los colocamos en los grupos de trabajo y volvemos después entonces para el cierre. Entonces, volvemos en 10 minutos. Una información, Liliana ya puso en los comentarios la página donde ustedes podrán presentar los casos. Perfecto. Está en el chat. Perfecto. Gracias. Volvemos en 10 minutos. Gracias a todos.